aula para poder disponibilizar depois. Aí. Página 82. Circunferência. Acho que isso eu não lembro se a gente introduziu uma parte ano passado, mas eu acho que não. Aí, Até que não é tão grande, mas é tarefa. e é bem tranquilo circunferência, tá? Ó, ele começa trazendo aí, já vou ler o quadradinho rosa, tá escrito assim, ó. Circunferência é o conjunto de pontos de um plano que estão à mesma distância de um determinado ponto fixo desse plano. Então, o que seria a circunferência aqui, ó? Aqui. São muitos pontos que são ligados aqui, ó, nesse plano aqui, que quando juntados formam esse círculo aqui. Esse contorno aqui que é chamado de circunferência. Aí ele diz que estão à mesma distância de um determinado ponto fixo. Aqui, ó. Esse ponto fixo que é denominado centro da circunferência. Esse centro da circunferência aqui, todos os outros pontos aqui, ó, formam esse contorno aqui de um círculo, que é chamado de circunferência, estão à mesma distância desse ponto central aqui, tá? Aí, ó, por exemplo, do ponto central, até tocar aqui em um ponto da minha circunferência, aqui o ponto A, aí eu tenho do ponto central até tocar outro ponto da minha circunferência, um ponto B, ponto central até tocar outro ponto circunferência, um ponto C, ponto central até tocar um outro ponto da circunferência, ponto D. Eles estão à mesma distância, ou seja, do centro até o A é uma distância e do centro até o B vai ser a mesma distância, tá? Essa distância do centro até um ponto da circunferência é chamada de raio, tá? Denominado por essa letrinha R minúsculo. O ponto central a gente chama de ponto O, tá? Então, esse ponto O é o centro da circunferência. Esse segmento que liga o centro até tocar um ponto da circunferência, ó, do centro, um ponto da circunferência. É denominado raio, tá? E tem a mesma medida para todos, ó. Qualquer saiu do centro, um ponto da circunferência. Saiu do centro, outro ponto aqui da circunferência, é a mesma medida e é chamado de raio, tá? Cujos extremos coincidem com o centro O, aqui, ó. Partem sempre do centro e tocam algum ponto da circunferência. Raio. Ó, então, repetindo, circunferência são os que estão no mesmo plano. Quando ligados, vão formar esse contorno aqui, chamado de circunferência. Circunferência é só o contorno, tá, pessoal? A parte de dentro, a parte interna aqui, aí entra a questão do círculo que a gente vai ver lá na frente, tá? A circunferência é só o contorno. E aqui dentro é a área do círculo, tá bom? Dentro seria o círculo, a circunferência é só o contorno. Nós temos um ponto central, todos os pontos que estão aqui, ó, na minha circunferência, estão à mesma distância do ponto central, então eles têm a mesma medida, e essa medida do ponto central até um ponto da circunferência é denominada raio, tá? Virando a página aí, na página 83, ele vai trazer alguns outros elementos aí da circunferência. Ele vai trazer para a gente, nós já vimos aqui, ó, o raio, do centro da circunferência até um ponto da circunferência. Aí nós vamos ver outro elemento denominado corda. A corda, pessoal. A corda
qualquer segmento cujos extremos não são 2 pontos da circunferência. Por exemplo, eu tenho aqui um ponto, vou trocar a cor. Um ponto na circunferência chamado de E e um outro ponto na circunferência chamado de F. Aí, e quando eles, aqui ó, se encontram, ligam um ponto que está na circunferência com outro que está na circunferência, é denominado de corda. A origem dele não é a partir do centro da circunferência, tá? Ele não passa pelo centro da circunferência. Ele sai de um ponto da circunferência a outro ponto da circunferência. Então, é chamado de corda, tá? Aqui, ó, no caso, esse segmento é F que a gente fez aqui o exemplo, denominado corda. Se eu ligasse esse segmento B, ou esse ponto B da circunferência, ao ponto C da circunferência, também teríamos uma corda, tá? Ó, ele não passa pelo centro, não tem origem no centro, mas os seus extremos estão sob pontos na circunferência. Ó, o ponto B, que está sobre a circunferência, ligado até o ponto C, que também está sobre a circunferência. Então, isso aqui é denominado corda. São pontos da circunferência que são ligados e não pegam aqui, ó, não passam pelo centro e não tem origem no centro. As extremidades do segmento estão sobre pontos que são sobre a circunferência. Depois da corda, nós temos aqui o chamado diâmetro. Diâmetro. O que seria o diâmetro, pessoal? O diâmetro é um segmento que passa pelo centro. Segmento. Ele passa pelo centro. Ele liga um ponto ao outro. Ó. Diâmetro é uma corda, né? Porque ele liga um ponto da circunferência a outro ponto da circunferência, só que ele passa pelo centro. Ó, temos aqui uma circunferência. O centro, ó. O diâmetro, ó, ele vai passar pelo centro e vai ligar um ponto ao outro, ó, do ponto A até o ponto B. Só que ele passa pelo centro aqui da circunferência. Observe que eu disse aqui anteriormente que do centro até tocar um ponto da circunferência, nós temos um raio. Do centro até tocar um ponto da circunferência é raio. Ou seja, gente, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Apareceu a primeira formulazinha aí, tá? Ou seja, 2 vezes o raio. Por quê? Ele liga um ponto da circunferência a outro ponto da circunferência e passa pelo centro. Então, se a gente observar, eu tenho aqui, ó, saindo do centro até um ponto, tem o raio. Saindo do centro até o ponto de cá, tem o outro raio. Então, nós temos aqui, ó, passando pelo centro, é uma corda, só que passa pelo centro, então a gente chama ela de diâmetro. E para calcular o valor desse diâmetro, da extremidade até a outra, passando pelo centro, nós temos aqui que seria 2 vezes o valor do raio, tá? Dúvida nesses elementos até agora? Ponto central, raio, corda e diâmetro? Não. Não. Ótimo. Então vamos seguir. Região interna e região externa. O que ele diz aqui, ó? Tem uma circunferência, centro O. Vamos considerar a circunferência de centro O em um plano. A circunferência está desenhada em um plano, que ele chamou de alfa. Tem essa circunferência. Então, a circunferência está dentro do plano, ou seja, o plano. Na figura, temos 2 regiões, uma região externa e uma região interna à circunferência. Lembrando que a circunferência é só o contorno aqui, ó. Tá? É só o contorno que é denominado circunferência. A circunferência é representada pelo contorno.
cor preta que eu coloquei aqui na tela. A região verde, que é essa região de fora aqui, que no livro de vocês está pintadinho de verde. E não rachurada. Rachurada é a que está riscadinha. Então, essa região verde aqui, ó, essa região de fora, é chamada de região externa à circunferência, está de fora da circunferência. E essa outra região aqui, dentro da circunferência, é chamada de região interna. Tá? Lembra que a circunferência é só o contorno. O que está dentro é região interna. O que estiver fora, região externa. Bem tranquilo isso. Ok. A partir daí, a gente começa a entender aí, ele vem trazer o que seria o círculo. Está na página 84 aí, ó. Nós temos a circunferência, que é apenas o contorno, que tem um centro, chamado de centro O, ponto O. Esse contorno é a circunferência. E aqui de cá ele traz aqui, ó, dessa forma aqui, totalmente preenchido aqui, ó. Essa parte interna da circunferência. Tá aí no livro de vocês. Também tem um centro, óbvio. Centro O. O círculo é a região formada pela união da circunferência, ou seja, pessoal, o círculo vai ser o contorno, que é a circunferência, com a parte interna da circunferência, tá? Então, o círculo vai ser tudo. É o contorno e a parte interna é denominado círculo, tá? Circunferência é só o contorno. Dentro da circunferência, parte de dentro do contorno é parte interna da circunferência, de fora do contorno é parte externa, e a união do contorno, que é a circunferência, com a parte interna, que é o lado de dentro da circunferência, forma o círculo. Tranquilo? Sim. Círculo, circunferência, ok. Na página 85, ele vai trazer algumas posições relativas a um ponto da circunferência, tá? Então, nós vamos ter aqui posição, vai ser relativa a um ponto da circunferência. Aí, circunferência. Ó, aí desenhado dessa forma aqui, ó. A circunferência de centro O, da circunferência até um ponto do centro da circunferência até um ponto da circunferência aqui, ó, nós temos o quê? O raio, né? Ó, do centro até tocar em um ponto da circunferência, temos o raio. Aí aqui ele trouxe, olha o que está falando, vamos ler o parágrafo aqui primeiro, ó. Seja uma circunferência de centro O, ok. E um raio R, ok. O raio que parte do centro até tocar a circunferência, chamado de raio. E um ponto P qualquer. Aqui ele colocou, vou colocar mais aqui, assim, um ponto P qualquer. Tá aqui. Um ponto que ele chamou de P. O ponto P pode ser interno à circunferência, pode pertencer à circunferência ou ser externo à circunferência. Então, a seguir, ele vai trazer as apresentações aqui, ó. Nesse caso aqui, nós vamos começar com um interno à circunferência. Observe que o ponto P é interno, gente. Ele está aqui, ó, na região interna da circunferência. A circunferência é o contorno, o ponto P está aqui dentro. Se a distância entre o centro da circunferência e o ponto for menor que a medida do raio, ó, o centro da circunferência está aqui. Aí aqui, ó, do centro da circunferência até o ponto P, essa distância é maior ou menor que o raio? Maior ou menor?
circunferência é maior ou menor do ponto P até o centro? Menor? Menor. O raio é isso aqui tudo, ó. Do centro até tocar a circunferência é o raio. Agora, do ponto qualquer aqui, que está dentro da circunferência, até o centro, se a distância entre o centro da circunferência e o ponto for menor que a medida do raio, então nós teremos o quê? Um ponto interno, tá? Porque a distância do ponto até o centro O, do ponto P até o centro O, é menor do que o raio. Então, nós teremos um ponto interno à circunferência. Interno à circunferência. Espera aí que eu vou colocar isso aqui. Aqui. Distância do ponto P até o centro O menor do que o raio, ó, P até o centro. Esse tamanho aqui é menor do que esse raio aqui, ó. Então, nós teremos um ponto interno à circunferência. Agora, um ponto P, quando ele for pertencente à circunferência. Pertencente, quando ele pertencer. Lembra que a circunferência é só o contorno, tá? Só esse contorno aqui. Tá bom. Centro O. Aí, centro O da circunferência. Pertencente, pessoal. Pertencente quer dizer, ó, vamos traçar aqui, ó, o centro O até um ponto da circunferência. Aí nós temos o quê? O raio. Observe que o ponto P, tá aqui, ó, ponto P, pertence à circunferência. Ou seja, a distância do ponto P até o centro vai ser maior, menor ou igual ao raio? Igual. Igual, tá? Então, quando o ponto P, ó, a distância do ponto P até o centro O for igual ao raio, então nós teremos um ponto pertencente à circunferência. Ou seja, ele pertence aqui ao contorno. Pertencente à circunferência. E por último, nós teremos aqui um ponto externo à circunferência. Quando que um ponto vai ser externo à circunferência? Temos uma circunferência de centro O. Aí aqui nós temos do centro até tocar um ponto da circunferência, nós temos o raio. Se nós tivermos um ponto P, aqui, ó, aqui, e a distância do centro até o ponto P é maior, menor ou igual ao raio? Maior. Maior. Então, se a distância do ponto P até o centro O maior do que o raio, nós teremos um ponto externo à circunferência. Externo. Posição relativa entre um ponto e a circunferência. Um ponto que a gente chamou de P. Se esse ponto, a distância do centro até esse ponto, for menor do que a medida de um raio, nós teremos então que o ponto P é interno à circunferência, está aqui dentro do meu contorno. Se esse ponto tiver a distância do centro até esse ponto for a mesma distância que do centro até outro ponto aqui, ó, que denominamos de raio, então nós teremos que o ponto P aqui ele é pertencente, ó, ele está bem em cima do contorno, então ele pertence à circunferência. Quando a distância do centro até o ponto for igual à medida do raio. Então, nós teremos um ponto pertencente à circunferência. E quando um ponto, e eu vou analisar ele aqui de acordo com a circunferência, do centro até esse ponto, a distância for maior do que a medida do raio aqui, ó,
nós teremos então que o ponto ele é externo à circunferência. Dúvidas sobre isso? Posição da circunferência e o ponto? Um ponto qualquer? Não. Bem fácil, né? Ótimo. Então, vamos ver agora, ó, nós vimos a posição da circunferência e um ponto qualquer. Agora ele vai trazer aqui, ó, a posição relativa de uma reta e uma circunferência. Então, aqui agora ele vai trazer, nós vimos a posição da circunferência e um ponto. Agora nós vamos ver a posição da circunferência e a reta. Será isso? Vamos colocar aqui, primeiro a circunferência. Aí, uma circunferência, centro, ó, do centro até tocar a minha circunferência, nós temos o raio. E aqui, ó, nós vamos ter uma reta qualquer. Uma reta que a gente chama ela de reta T, igual tá aí no livro. Olha o que ele diz, ó. Uma reta é externa. Então, aqui, o primeiro exemplo. O primeiro é uma reta externa. Uma reta externa à circunferência quando não possui nenhum ponto em comum com a circunferência. Não tem nenhum ponto aqui, ó, da minha reta que é comum, ou seja, que toca ou que faz parte da minha circunferência, tá? Observe que para a reta T ser externa à circunferência, a distância D, ou seja, do centro até tocar aqui, ó, minha reta, entre o centro e a distância da reta deve ser maior que a medida do raio, tá? Então, ó, essa distância aqui que ele chamou de D não é D de diâmetro aqui, é D da distância do centro até a reta, tá? Essa distância vai ser maior do que o raio. Então, quando eu tenho uma reta externa à circunferência, quer dizer que nenhum ponto dessa reta vai ser comum a algum ponto aqui da minha circunferência. Não vai tocar a minha circunferência, ou seja, nenhum ponto da reta pertence à circunferência. E a distância do centro da circunferência até essa reta vai ser maior do que o raio. Então, nós podemos dizer que nós temos uma reta externa à circunferência. O próximo aí. Isso está na página 87, tá? Aí ele traz uma reta tangente à circunferência. Tangente. Tangente, pessoal, quer dizer que toca a circunferência em um ponto. Ó, temos aqui uma circunferência de centro O. Aí aqui, do centro até tocar a minha circunferência, nós temos o raio. E aqui nós temos uma reta T. Aí, uma reta que a gente vai chamar de reta T. Aí, a distância dessa reta até o centro, ó, o centro está aqui, ó, só estou pegando a distância, mas estou partindo do mesmo local. Deixa eu chegar mais perto. Do centro até a minha reta é a mesma que o raio, tá? Então, quando a gente tiver a distância do centro da circunferência até a reta que está tocando a minha circunferência, com a mesma distância do raio, nós temos, então, uma reta tangente à circunferência. Tangente. Uma reta é tangente à circunferência quando possui um único ponto, onde a reta aqui, ó, a reta está tocando a circunferência aqui. É um ponto em comum entre a reta e a circunferência, tá? Então, uma reta é tangente à circunferência quando possui um único ponto comum com esta. Esse ponto comum é denominado ponto de tangência. Ele chamou aqui de T, tá? Ou seja,
Quando uma reta é tangente à circunferência, ela vai tocar a circunferência em um único ponto, ponto de tangência. Ou seja, é um ponto em comum entre a reta e a circunferência. Quando a distância do centro até a reta vai ser a mesma distância do raio da circunferência. E depois, nós teremos aqui uma reta secante. Secante a circunferência. Vamos colocar aqui a circunferência. Centro O. E a reta secante. Uma reta que a gente chamou de reta T. E a reta toca a circunferência em dois pontos. Aqui que a gente vai chamar de ponto A e aqui que a gente vai chamar de ponto B. Olha o que ele diz agora, ó. Sendo que aqui a gente tem o quê? Do centro até a borda, nós temos o raio. Do centro até tocar a circunferência, o raio. E aqui nós temos uma distância, ó, do centro até a reta. Distância. Olha o que ele traz. Uma reta é secante à circunferência quando possui dois pontos comuns com a circunferência. Ou seja, gente, ela vai passar aqui, ó, por dentro da circunferência, tá? E ela vai tocar, essa reta toca a circunferência em dois pontos. A circunferência aqui e tocou a circunferência aqui. A tangente, ele toca em apenas um único ponto. Ela só toca aqui na minha circunferência em um único ponto. Já na secante, ela passa aqui, ó, pela região interna da circunferência e toca a circunferência em dois pontos, tá? Ó, observe que para a reta T ser secante, a circunferência, a distância D, aqui, ó, a distância do centro é a reta, é menor que a medida do raio, ó. O raio vem do centro até tocar lá a circunferência. A distância do centro até a minha reta T é menor do que a medida do raio. Então, quando a distância entre a reta e o centro for menor do que a medida do raio, nós teremos uma reta secante, que toca a circunferência em dois pontos e passa aqui pela região interna da circunferência. A distância do centro até a minha reta é menor que a distância do raio. Então, teremos uma reta secante, secante à circunferência. Já na reta tangente, a minha reta vai tocar a circunferência em um único ponto. E a distância do centro até a reta vai ser a mesma do raio da circunferência. Nós teremos uma reta tangente. Já uma reta externa, ela está fora da circunferência, ela não toca, não tem nenhum ponto em comum com a circunferência. E a distância do centro da circunferência até a reta vai ser maior do que a medida do raio da circunferência. Alguém não entendeu isso? Dúvidas? Não. Nós vimos, ó, elementos da circunferência. A circunferência é o contorno, tá? Tem sempre um centro. A distância do centro a qualquer ponto da circunferência é sempre o mesmo. E essa distância é denominada raio. Do centro até um ponto da circunferência é o raio. Nós temos a corda que liga um ponto da circunferência ao outro sem passar pelo centro, tá? Passa na região interna, mas não passa pelo centro. Então, é denominado corda. E temos o diâmetro, que é uma corda que liga, porque liga um ponto da circunferência ao outro, só que aí ele passa pelo centro. Então, quando ele passa pelo centro, é como se fosse um raio de cá e um raio de cá, tá? Então, o diâmetro liga um ponto da circunferência ao outro e passa pelo centro. Então, é como se o diâmetro fosse duas vezes o raio. Depois, nós vimos região externa, a circunferência é só o contorno,
região externa, que está fora do contorno, região interna, que está dentro do contorno. E como se forma o círculo? O círculo é a junção da circunferência, que é o contorno, com a região interna da circunferência. Aí forma-se o círculo. Posição da circunferência a um ponto qualquer. Um ponto, quando ele for interno, a distância do centro até esse ponto vai ser menor do que o raio da circunferência. Então, o ponto vai ser interno à circunferência. Um ponto, quando ele for pertencente à circunferência, ou seja, ele está bem em cima do contorno aqui, que é a nossa circunferência. A distância do centro até esse ponto é a mesma que o raio. E um ponto, quando ele é externo à circunferência, nós temos aqui que ele vai estar fora da nossa circunferência e a distância do centro até esse ponto é maior do que a medida do raio dessa circunferência. E, por último, a posição da reta em relação à circunferência. Externa, fora, distância maior do que o raio. Tangente, toca a circunferência em um único ponto. A distância do centro até a reta é igual ao raio. E secante, quando ela passa na região interna aqui da circunferência, toca a circunferência em dois pontos. E a distância do centro até a reta é menor do que a medida do raio dessa circunferência. Aí, na página 88, finaliza essa relação da posição da circunferência com uma reta, ele traz uma atenção aí. Vamos observar essa atenção. Toda reta que passa pelo centro da circunferência e que é perpendicular a uma corda, divide essa corda em duas partes congruentes, ou seja, passa pelo seu ponto médio. Ó, temos uma circunferência, centro O, aí ele traz aqui uma reta T, aqui, ó. Coloca aqui na circunferência o ponto A. Essa reta aqui, gente, ela é o quê? Tangente externa ou secante? Secante. Secante. Tá? Ela toca em dois pontos na circunferência e passa pela região interna. Olha o que ele falou. Toda reta que passa pelo centro, aí aqui ele fez outra reta aqui, ó. Uma reta S. Uma reta S. Passa pelo centro, tá aqui o nosso centro aqui, ó. A reta S passa pelo centro. Então, toda reta que passa pelo centro da circunferência e é perpendicular a uma corda, gente, isso aqui formou uma corda, ó, que liga. Essa parte aqui formou uma corda. Liga um ponto da circunferência ao outro, tá? E não passa pelo centro, é uma corda. Essa reta que passou pelo centro, aqui, ó, pelo nosso centro O, e ela foi perpendicular, ou seja, formou um ângulo de 90 graus aqui. Aqui tem um ponto médio, tá? E esse ponto médio divide essa corda em duas partes iguais. Duas linhas aqui, duas linhas de cá, tá? Então, são duas medidas congruentes. Por quê? Se uma reta T, esse espaço interno do ponto A até o ponto B aqui da nossa reta forma uma corda. E aqui tínhamos uma reta S que passava pelo centro. Essa reta que passa pelo centro, ela encontra com essa corda aqui, ela é perpendicular, forma ângulo de 90. Sendo perpendicular, além de ser perpendicular, ela toca aqui e forma um ponto médio. Esse ponto médio divide essas duas partes da corda em duas partes iguais. Tá? A M mede duas linhas e MB também é a mesma medida. E depois ele traz embaixo. Para demonstrar tal propriedade, vamos considerar a circunferência de centro O e raio R. E a reta secante T, a corda B, ó, tá? Até B, determinada pela secante T. Essa reta aqui, essa parte dela aqui forma uma corda. E que passa pelo centro da circunferência. Vamos também considerar os segmentos OA e OB. Gente, aqui, ó, se eu ligar aqui do centro até tocar um ponto da circunferência, eu tenho um raio. Do centro até tocar um ponto da circunferência,
eu tenho outro raio. E aqui, ponto médio, duas partes iguais. Então, OA e OB são igual ao raio, tá? Portanto, esse triângulo será um triângulo o quê? Isósceles, tá? Triângulo isósceles de base AB. Por quê? Aqui, ó. OM é perpendicular a AB. E OM seria o quê? A altura relativa à base desse triângulo. E nós teremos aqui